nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, graça e paz a todos. São bem-vindos em nome de Jesus a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Canaã. Isaías capítulo 55, verso 6, diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Nós cremos que nesse momento difícil que o Brasil e o mundo estão vivendo, nós precisamos mais do que nunca estarmos orando, estarmos buscando o Senhor Deus com toda a intensidade do nosso coração. E lá em Jeremias capítulo 29, verso 13, diz: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos nesse momento orar, nós vamos orar pela vida do pastor Sócrates de Oliveira de Souza, que é o diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Pastor Sócrates está com o Covid-19 e devido já a alguns problemas de saúde que ele tem, sua saúde se agravou de ontem para cá e ele precisa das nossas orações. Então nós vamos orar. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem manifestado o teu poder, a tua graça sobre a vida da tua igreja. Colocamos, ó Pai, nas tuas mãos as nossas famílias, nossas vidas, nossos sonhos, nossos projetos, Pai. Visita cada lar nesse momento, cada família, Pai, nesse momento. E fale aos nossos corações cada vez mais, ó Deus. Colocamos, ó Pai, nas tuas mãos também a vida do pastor Sócrates, sua saúde física, Pai. Manifesta a tua graça, manifesta o teu poder na vida dele. Pai, abençoe, age, ó Deus, com o teu poder, com a tua grandeza, Pai, restabelecendo completamente a sua saúde, Pai. Nós entregamos, ó Pai, a vida do pastor Sócrates nas tuas mãos, no teu altar santo, ó Deus. Abençoe, ó Pai, cada lar, Pai, da nossa cidade de Miracema. Abençoe nosso estado Tocantins. Colocamos, ó Pai, nas tuas mãos também a nossa nação, o nosso país, Pai. Abençoe, ó Deus, a nossa nação. Abençoe, ó Pai bendito, as autoridades constituídas, Pai. Ó Deus, visita cada um nesse momento, ó Deus, e fale ao coração deles. Pai, nos ensine a te servir mais e melhor dia após dia, e aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus nesse momento.
Meus irmãos, nós estamos na campanha de missões mundiais. A obra do Senhor não pode parar. Nós precisamos continuar orando pela vida dos missionários e contribuindo financeiramente para que eles recebam o seu sustento. E o tema da campanha de missões mundiais desse ano é muito interessante. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nós precisamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. E a alegria de Jesus é a nossa força. A alegria do Senhor Jesus é a nossa força. E a divisa se encontra em Filipenses capítulo 4, os versos 4 e 5, que diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. E novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Nós vamos orar agora nesse momento pela vida dos missionários que estão pregando o Evangelho na face da terra. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, nós colocamos agora no Teu altar, nas Tuas mãos, ó Pai, cada missionário, cada missionária, Pai, que está pregando a Tua palavra, Pai, aos confins da terra. Obrigado, Deus, porque eles aceitaram o desafio, o convite do Senhor, e eles foram, Pai, para lugares distantes, por amor da Tua obra, por amor dos pecadores perdidos, para levar esperança, para levar paz para todos aqueles que precisam e necessitam da graça e da misericórdia do Senhor. Abençoe cada um deles, Pai, sustenta, supre as suas necessidades nesses momentos difíceis, manifesta o Teu poder, a Tua graça na vida deles abundantemente. Não deixe faltar o pão de cada dia na casa, no lar deles, Pai. Ó Deus, entregamos no Teu altar a vida dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Deus. Desperta também o Teu povo, a Tua igreja, para que o Teu povo possa contribuir, para que o sustento dos missionários cheguem lá no local de destino e que eles possam, Pai, continuar fazendo a obra do Senhor com alegria, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos a vida deles e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ele
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui reunidos pelas redes sociais. Hoje nós vamos fazer um escolão. Não iremos estudar as revistas, Enquanto tiver esse período, nós iremos fazer estudos paralelos, envolvendo a classe dos jovens, adolescente e adulto. E essa manhã eu gostaria de tratar com os irmãos sobre o tema: guarda bem o teu coração. Guarda bem o teu coração. E o personagem que eu escolhi para a gente falar sobre esse tema foi o rei Salomão. Eu convido a você a abrir suas Bíblias lá no livro de 1 Reis, capítulo 11. Nós vamos falar sobre o rei, que foi um dos grandes reis de Israel. Por que esse tema é importante? Guardar bem nosso coração. Por exemplo, tanto na vida cristã como na vida profissional, as carreiras profissionais ou cristãs, ela precisa geralmente começar bem e bem para ter um sucesso no final. Às vezes podemos começar com dificuldade, ter algumas dificuldades no processo e ao longo do tempo vamos nos adaptando, se organizando, mas conseguimos chegar no final com sucesso. A vida cristã também é semelhante. É fundamental começar bem, permanecer bem, para chegar no final bem. Infelizmente, às vezes acontece, as pessoas começam bem, no meio desistir, não chegar nem ao fim. Outros começam bem, vai bem, mas tem um fim trágico. E muitas das vezes nós vamos perceber que esses fins sem sucesso, nós percebemos claramente, foi porque não se preocuparam em guardar o seu coração. A Bíblia vai deixar bem claro lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nós precisamos guardar bem nosso coração. E para entender um pouco mais sobre guardar bem nosso coração, nós vamos estudar um pouco a história do rei Salomão. Porque para guardar bem o coração, nós precisamos ter foco, como o apóstolo Paulo teve. Começou bem, foi bem e terminou bem. E a sua expressão que ele usa no final da sua carreira é tremenda. Escrevendo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então nós precisamos terminar bem, como o apóstolo Paulo, sabendo que essa trajetória, nós iremos passar por momentos difíceis, porque nós temos adversário. O apóstolo Pedro, escrevendo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Observe, ser sóbrio, está atento, vigiai sempre, porque o diabo está
procurando uma brecha. Então vamos ler. Capítulo 11 de Primeiras Reis, diz a palavra de Deus. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem cases elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesa, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o seu pai Davi. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sírios, e Milcom, abominação dos moabitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso, ele lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, meus estatutos, eu te mandei tirar de ti esse rei e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai. Da mão de teu filho eu tirarei. Então, o texto que nós lemos vai mostrar aqui a trajetória de um homem que poderia ter uma das mais belas biografias, né? Não somente como um homem sábio, não somente como um homem rico, não somente um rei que teve glória, fama, mas sim uma biografia marcante, que tem o principal elemento, como foi a de Abraão, uma biografia que foi chamado amigo de Deus, como Davi, o coração segundo o coração de Deus. Ele tinha toda a capacidade para conseguir isso, mas não conseguiu colocar, porque o texto deixa bem claro que ele desviou-se seu coração do Senhor, ou seja, ele não guardou seu coração do Senhor. E a gente guarda o coração quando nós permanecemos fiel ao Senhor até a morte. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós precisamos guardar nosso coração. O que implica guardar o nosso coração? Implica em fazer a vontade do Senhor, observando seus estatutos, suas normas, da maneira que ele diz, fazer conforme a lei ensina. Nós percebemos porque Salomão não guardou seu coração aqui, ele cometeu vários erros. E com base nesses erros de Salomão, nós podemos tirar várias lições para a gente também não cometer esses erros e guardar nosso coração de desviar-se do Senhor, para que a gente possa permanecer firme no Senhor. No capítulo 11, do versículo 10, do versículo 1 ao 10, nós vamos perceber que ele cometeu 5 erros tremendos. Primeiro, casou com mulheres estrangeiras. Segundo, permitiu que essas mulheres continuassem suas práticas religiosas de outros deuses. Participou dessas práticas, né? Prestou culto a esses deuses e construiu altares. Então, Salomão ele tinha conhecimento do que a lei proibia e permitia, mas ele fez. Lá no livro de
Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4, nós vamos ver uma das proibições que Salomão conhecia, né? Ele sabia que estava fazendo errado. Então diz a palavra de Deus, dizendo: não casará com essas mulheres, não dará tuas filhas e teus filhos a eles, e não tomará suas filhas nem seus filhos, porque fariam eles desviar vocês do caminho do Senhor. E a ira do Senhor vai acender contra vós, e depressa vai consumir. Então, a palavra de Deus já estava lá advertindo que eles não poderiam casar com aquele povo, não podia ter acordo, não podia se unir. Em Êxodo capítulo 23, 32, diz bem claro: não façais aliança com nenhum deles ou com seus deuses. No capítulo 17, do versículo 17 do livro de Deuteronômio, Deus proibia até ter muitas mulheres. Nós vamos ver que diz assim: tão pouco, né, para ti se multiplicará as mulheres, para que teu coração não se desvie. Ou seja, não podia nem ter muitas mulheres, porque ter muitas mulheres no coração ia se desviar do Senhor. E Êxodo capítulo 20, nós vamos ver bem claro, né, falando que o texto dos 10 mandamentos: não terá outros deuses diante de mim. Então Salomão pecou de forma consciente. Ele sabia que estava errado. Ele sabia que aquilo não agradava a Deus, mas ele fez aquilo por quê? Porque ele não guardou o coração. Alguns vão dizer que era costume da época. Alguns vão dizer que fazia parte da política da época, aqueles acordos. Mas Deus já tinha previsto. Quando ele chegasse ao poder, não podia se ajuntar. É mandamento. Não é porque faz parte da cultura da época. Não é porque faz parte da modernidade. Não é porque todos fazem que o cristão deve fazer. O erro de Salomão foi esse. Para garantir o seu reino na sua concepção, ampliar o poder, ele fez esses acordos. Hoje não é diferente. Quantas vezes a gente já ouviu mensagem, já foi exortado? Quantas vezes a gente já ouviu música, estudo, do que a gente não pode fazer? E muitas vezes nós estamos como Salomão, com o coração obstinado, mesmo sabendo que é errado, continuar praticando, fazendo o que é errado. No caso de Salomão foi a idolatria, o casamento, a feitiçaria, a bruxaria. E nós? O que Deus já falou para nós, o que nós já temos na palavra de Deus de conhecimento, que não podemos fazer e continuamos fazendo, saiba de uma coisa: do jeito que Deus fez com Salomão, também Ele pode fazer conosco. O pecado de Salomão não passou impune. Charles Spurgeon, ele falando sobre Salomão, ele diz o seguinte: ninguém pode pecar contra Deus e sair ileso, muito menos quando teve tanta luz quanto Salomão. Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso. Não pense que o pecado vai lhe trazer sucesso. Vai lhe enganar momentaneamente, mas ele vai cobrar amargamente. E com Salomão não foi diferente. A mão de Deus pesou. Pesou tanto na sua vida, na vida da sua família e daquela nação. O erro de Salomão levou pessoas a ser punidas por aquele erro. Primeiramente, nós vamos ver o que foi que aconteceu com Salomão, porque não guardou o seu coração, ou seja, desviou o seu coração do Senhor e foi servir outros deuses, fazer aquilo que Deus não permitia. A primeira coisa, ele perdeu aquela comunhão que tinha com o Senhor. Aquela comunhão que o Senhor aparecia, que chegava, que falava, que protegia, que garantia. Salomão perdeu essa intimidade com Deus. Irmão, pense, pessoa como Salomão teve uma experiência fantástica. Agora tem o próprio Deus dizendo: olha, acabou, cessou. A experiência que você vai ter comigo a partir de agora é minha mão pesada, devido aos seus pecados. Porque a experiência que eu tive com você, não poderia jamais isso acontecer. E ele deixa bem claro:
2 vezes eu lhe apareci. Ele está dizendo para Salomão: 2 vezes eu apareci para você e lhe avisei sobre isso. Não tem desculpa. E Deus também pode estar dizendo para nós: Ele já falou desse pecado que você carrega, desse pecado que você acumula, desse pecado de estimação. Você já foi repreendido. Cuidado. Deus chegou ao ponto de pesar a mão, porque Salomão não obedeceu ao Senhor. Não foi só no final da sua vida. Ele começa a sua carreira, ele casa, e durante muito tempo, todo esse culto, essa abominação acontece dentro de sua casa. No final do reinado, é que isso se sai para fora. O povo tem conhecimento, mas todas aquelas mulheres, durante todo o seu reinado, praticavam essas abominações, e ele sabia, ele consentia, ele permitia. E Deus agora pesou a mão sobre ele. Primeiro, tirando a comunhão. Irmão, já é tão ruim quando a gente ora, já é tão ruim quando a gente lê, quando a gente vai para o culto, quando a gente não sente a presença de Deus, aquilo nos deixa tão triste, a gente ora, busca, a gente não sente. Imagina agora o próprio Deus dizer: olha, não estou mais contigo, não quero mais, pelo contrário, agora eu vou pesar. Então você vai ver eu pesando a mão sobre você. Nós precisamos confessar nossos pecados. Nós não vamos ver em parte nenhuma uma atitude de confissão de pecado de Salomão em relação a essas práticas, como foi Davi. Mas a consequência não só foi isso. Também teve consequência para a sua família, para seu filho. Você imagine, Deus disse que tirou o reino de Salomão. Você imagine agora a decepção do filho ao receber a notícia de seu pai. Chegar dizendo: olha, você está vendo esse esplendor, essa glória, esse respeito, esse reino, esse poder? O Senhor me disse o seguinte: vai tirar tudo de nós. Tu só vai reinar agora sobre duas tribos. Tudo isso aqui vai ser destruído. Isso aqui vai ser dado para outro. Vai dar para um servo meu. Vai assumir tudo isso. Pensa a decepção do filho. Pensa a consequência naquele filho. E a Bíblia vai dizer que não só isso. Quando seu filho Roboão assume o trono, a Bíblia diz que ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu os passos do pai na prostituição dos ídolos, na adoração dos ídolos. E Deus também não se agradou. Não foi somente ele, o exemplo dele levou o filho a se desviar do caminho do Senhor. Não somente o filho, não somente ele, mas toda a nação vai padecer por causa da consequência de Salomão, que não guardou o seu coração para servir ao Senhor. Nós vamos ver que Deus deixa bem claro que aquele reino seria dividido. E de fato foi dividido após a morte de Salomão, em 931 a.C. Seu filho Roboão, assim que assume o reino, se divide em 2 reinos: reino do norte e reino do sul. No reino do sul, Judá, com 2 tribos, Benjamim e Judá, com a capital era Jerusalém. No reino do norte, Israel, com 10 tribos, a capital em Samaria. Esses 2 reinos nunca mais se uniriam, iam ficar separados. Mas a consequência foi tão grave desse pecado, tão triste, que o reino do norte, o reino de Israel, a nação de Israel, esse reino durou 209 anos. Teve 19 reis, 8 dinastias, nenhum deles serviu ao Senhor. Todos continuaram a adoração aos deuses, a Baal, a Moloque, a Astarote. Todos chegou reis ao ponto de sacrificar seus próprios filhos. Toda a idolatria de Salomão, daquelas mulheres, influenciou o reino do norte. E esse reino do norte foi levado cativo pelos assírios no ano de 722. 722 a.C. E do cativeiro nunca mais voltaram. Todos pereceram lá por causa de um pecado de obstinação. Nós vamos ver também que o reino do sul,
com a capital em Jerusalém, seu filho Roboão vai assumir só apenas com 2 tribos. E esse reino do sul, da tribo de Judá, tiveram 20 reis, todos da dinastia de Davi, conforme a palavra de Deus, que por amor a Davi ia fazer um reino, ia permanecer um reino, não por causa de Salomão, mas por amor a Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que guardava o seu coração no Senhor, um homem que pecou, mas confessava com todo arrependimento e súplica, buscava ao Senhor. E dessa dinastia se destacaram vários reis que fizeram reforma religiosa, mas também outros reinos pecaram, ao ponto que depois de 409 anos da morte de Salomão, esse reino também foi levado pelos babilônios para o cativeiro. Mas com a promessa de Deus sobre ele, existia o reino de Judá, retorna para Israel, retorna para a terra prometida, porque a palavra de Deus diz que por amor a Davi, ou seja, nós entendemos que o pecado cometido por Salomão teve consequências graves na sua vida, da sua família e do povo. Quando nós vivemos uma vida de pecado, não pense que nós iremos passar ileso. Não pense que Deus não vai tomar as medidas necessárias. Não pense que pecar e acumular pecado vai fazer a gente ter uma vida próspera. Nós estaremos sendo enganados a nós mesmos. Salomão passou a vida todinha com aquelas mulheres, com aquelas práticas. Chegou a um ponto que aquele pecado ele não conseguia guardar. Muitas vezes nós achamos que conseguimos administrar os pecados ou o pecado, achando que é muito pequeno. Nós esquecemos de confessá-lo, de abandoná-lo, de rejeitá-lo e não praticá-lo. Achamos que podemos administrar. Foi o erro de Salomão, querer administrar pecado. Só que esse pecado se tornou tão grande que levou consequências severas, ao ponto de Deus pesar a mão sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre aquela nação. Confessemos nossos pecados. Abandonemos ele. Deixemos ele. Porque as consequências são trágicas. Para concluir, meus irmãos, você pode até dizer: eu não tenho um pecado de idolatria, eu não sou idólatra, eu não cometo esse pecado. Mas a idolatria não se limita somente à veneração da imagem, participar de um ritual, ter uso ou fazer uso de amuletos, vestimenta, não. Por trás do ídolos, por trás desses ídolos, existem vários valores e expressões, culturais, manifestações, ideologia que esses ídolos eles empregam em cada sociedade. Valores que a sociedade vai repassar de geração a geração e formar o pensamento de uma sociedade. Nós vamos ver que nas sociedades desses povos que adoravam esses deuses, como Astarote, Moloque, Afrodite, Quemos, era comum a prática de feitiçaria, bruxaria, prostituição, sexo antes do casamento, sexualismo, homossexualismo, orgias, pornografia, superstições, adivinhações, ocultismo, fazia parte da sociedade, uma sociedade supersticiosa. Tudo que Deus condena em sua palavra. Aí nós vamos ver que influência isso tem nos dias de hoje. Você pode até não ser um idólatra, você não pode até cultuar uma imagem, adorar ou usar, mas muitas vezes esses valores estão impregnados e às vezes você é simpático com eles, às vezes você até acha interessante eles. Por exemplo, é comum a gente ver nas televisão, ver na internet, infelizmente até alguns cristãos consultam o horóscopo para saber o dia da manhã, a roupa que vai vestir. Isso é abominação ao Senhor. É uma forma da gente desviar nosso coração do Senhor. Porque o Senhor condena isso. E você sabe. Outros são
ou têm a prática, são viciados ou têm a prática de assistir filmes pornô, de sexualidade, Deus condena isso. Outros vivem na prostituição. Então Deus condena algumas dessas práticas que são influência desses deuses, dessa cultura. Então nós precisamos guardar nosso coração disso. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Deus escolheu o povo de Israel para que aquele povo fosse representante dele, um povo santo, um sacerdote real. Deus nos escolheu para isso, para a gente ser diferente, para a gente ser astros, para a gente brilhar como a luz. Por isso nós precisamos guardar nosso coração para não se desviar dos estatutos do Senhor. Guardar o coração é caminhar onde o Senhor quer, é fazer o que o Senhor determina. Salomão pensou que podia administrar aquele pecado, mas chegou a um ponto que aquele pecado se tornou maior do que ele, e a mão do Senhor é poderosa. Deus não permite, Deus não aceita dividir sua adoração com ninguém. Ou nós adoramos a Deus, ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Não podemos ficar entre dois pensamentos, ou serve ao Senhor ou ao mundo. Eu gostaria de pensar com você, para concluir. Como está o seu coração? Você tem guardado seu coração? Que pecado você não tem confessado para o Senhor, que você acha que pode administrar? Faça como Davi. Confesse seu pecado. Porque a Bíblia deixa bem claro, por maior que seja nosso pecado, por maior que nosso coração venha nos condenar, maior que tudo isso é nosso Deus, que perdoa nossos pecados e purifica. A Bíblia deixa bem claro, precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Não vamos esperar que Deus venha com a sua mão de poder repreender. Façamos a confissão. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir nesse momento. Ó Pai, Tu sabes a vida de cada um. Tu sabes as práticas diárias de cada um. Tu sabes os pecados, ó Pai, que atormentam a vida de cada um. Eu venho te pedir agora, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, nos dá força para a gente resistir ao diabo, a esses pecados, confessar, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que perdoa. A Tua palavra diz, se nós buscarmos de todo o coração e nos converter de todas as nossas forças, o Senhor vai nos perdoar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar lhe confortando, e aproveite para, nesse momento, fazer um pacto com Deus, se arrepender, abandonar esse pecado e ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti.
Santo dos Santos, tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quer